versículo de número 26. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 8, e o versículo de número 26, que tem por título: Jesus ordena demônios para uma manada de porcos. Em outras traduções, fala sobre o Gadareno. Diz assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava de fronte do mar da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e aguardava-no preso com grilhões, em cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles. E então ele concedeu, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro num lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem que haviam saído os demônios, vestido em seu perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e eles temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que o tirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e você diz amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje à noite, e é o mesmo de amanhã. Ele faz hoje na sua vida o impossível acontecer. Quem crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, põe a Bíblia no banco, por gentileza, e segure a mão da pessoa que está ao seu lado, dê as mãos a ela. Há uma batalha grande, irmãos. Desde 6 horas da manhã que eu sinto uma guerra terrível espiritual. O inimigo, ele está agitado, o inferno está agitado, Satanás está agitado, há uma batalha travada. Eu não sei se você tem sentido angústia, eu não sei se você tem sentido um peso, um desânimo, de repente uma tristeza quer tomar conta do seu coração, a vontade de chorar, a vontade de correr. Eu não sei o que você está sentindo, mas há uma guerra, e esta guerra é espiritual, e se você clamar agora, o diabo vai bater em retirada. Como diz Tiago, capítulo 4, resistir ao diabo na fé, e ele fugirá de vós. Então ore a Deus agora.
Não entregue os pontos, não aceite as afrontas do diabo, não aceite as tristezas do diabo, não aceite as angústias de Satanás, não aceite. Senhor, nós estamos na tua presença nesta noite, ó Deus, e nós estamos em guerra, Senhor. Nós estamos em um trabalho de libertação, aonde vidas, Senhor, precisam ser alcançadas. Senhor, estende as tuas mãos agora sobre este lugar, sobre esta casa, sobre estas vidas. Senhor, não permita, ó Deus, que aqueles que estão em frente da batalha cedam para o adversário. Senhor, mas que possamos, ó Pai, nos revestir da tua autoridade, do teu poder nesta noite, Senhor. Ó Deus, envia nesta casa, ó Deus, socorro do céu. Envia nesta casa, ó Deus, o reforço celestial. Repreenda agora toda a obra do diabo, toda a obra maligna, aonde tiver um espírito maligno, Senhor, agindo contra esta vida. Caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Toda a obra do diabo seja agora queimado, destruído. Quebra agora, Senhor, todas as cadeias do inferno. Destrua agora toda a obra feita contra este lugar, toda a obra maligna, toda a obra de tristeza, toda a obra de desânimo, toda a obra de enfermidade. Cai por terra agora. Senhor, visita este homem, visita esta mulher, visita esta casa, visita esta família. Repreenda agora, Senhor, repreenda agora, Senhor, todo o peso do diabo. Cai por terra agora, toda nuvem maligna seja dissipada agora, em nome de Jesus Cristo. Todo o mal caia por terra, no nome de Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Há uma guerra. A coisa não é brincadeira. Se você acha que a coisa é brincadeira, eu convido você a ficar 2 dias no meu lugar, sentindo o que eu estou sentindo, enfrentando o que eu estou enfrentando. Há uma guerra. Fique ligado, fique atento. Jesus está voltando. O diabo sabe que Jesus está voltando, e ele vai fazer de tudo para você perder a bênção. Pastor, e como que eu perco a bênção? É muito fácil. Moisés perdeu a terra prometida por causa de um comportamento. Não entendeu, e por causa de um comportamento ele não entrou na terra prometida. Então é uma coisa séria. Se Moisés, foi Carlos Cruz, Moshe Rabbeinu, Moisés, considerado o maior homem daquele tempo, considerado o homem mais manso, olha, ele se irou e perdeu a bênção. Não perca, olha para o seu irmão, diga, cuidado. O diabo quer roubar a sua bênção. Não perca a sua bênção. Não perca, irmão, fique ligado. Leandro, o diabo quer roubar a sua bênção, mas não perca a sua bênção. Amém? Fique ligado no céu, irmão. É hora de adorar a Deus. É hora de se levantar como adorador. Não deixe nada roubar aquilo que Deus deu a você. Fique na brecha. Amados, o texto que nós lemos é um texto que chama bastante a minha atenção desde ontem, que o Espírito Santo de Deus colocou o desejo no meu coração de falar sobre esse texto. E observando ele, nós vamos encontrar muitas verdades que nós podemos aqui usar para definir uma batalha espiritual dentro de um culto que nós denominamos de libertação. E quando nós olhamos da Bíblia, nós vamos perceber que Jesus, ele enfrentou o inimigo muitas vezes por causa de vidas, por causa do propósito, por causa de pessoas, por causa daquilo que ele tinha como missão para realizar na face da terra. É bem verdade que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, espiritualmente falando. Se nós olharmos pela ótica da vida pessoal, material,
nós vamos dizer o seguinte: os dias odiernos são melhores do que os tempos passados no quesito financeiro, no quesito material. Antigamente, muitos dos irmãos que estão aqui viviam enfrentando batalhas nesse quesito terrível. Eu vim de uma família muito pobre, e eu sei o que é escassez de bens materiais, de coisas materiais e de coisas básicas como até comida, porque muitas das vezes eu ia dormir sem ter alimento, sem ter janta, ia estudar sem ter café da manhã, voltava, não tinha almoço. Eu passei por esse deserto, como talvez alguns que estão aqui passaram, ou se não passaram, ouviram dos seus pais que enfrentaram algum tipo de coisa semelhante a estas. Mas os tempos se passaram, a igreja começou a crescer, e a bênção de Deus começou a vir sobre as famílias, e tudo que acontece no nível material de bênção são resultados e reflexo de uma nação que Deus ama e que Deus quer abençoar. Sabemos que há muitas necessidades entre nós, mas eu acredito que ninguém que está aqui está sem a comida dentro de casa. Às vezes pode ter uma dificuldade, sim, mas eu garanto que todos almoçam, todos jantam e tem essa necessidade suprida. Todos que estão aqui têm o que vestir, têm o que calçar, mas isto não significa que está tudo bem. Nós estamos em um tempo em que as coisas estão acontecendo no campo espiritual. Há uma linha divisória entre um tempo e outro, e nessa linha divisória está um palco que nós chamamos na escatologia da 10ª hora, um relógio montado, o ponteiro está andando, e o tempo está determinado que Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja. Sabendo que esse tempo está próximo, Jesus está voltando, Satanás ele então vai querer trabalhar todos os dias para tirar essa bênção de você, para roubar de você a alegria da salvação, a alegria da comunhão, a alegria de estar em Cristo. É bem verdade que nós somos pessoas, cada um de nós temos uma opinião diferente, mas Deus permite que nós estejamos juntos, cada um com suas deficiências, cada um com suas opiniões, para que nós possamos entender que o perfeito da igreja morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Quando eu olho para isso, eu entendo que há uma guerra, uma peleja. Contra quem, pastor? Contra as famílias, contra os ministros, contra os obreiros, contra a liderança da igreja. E esta armadilha de Satanás, ela é sutil, porque ele é terrível, ele é o mais capacitado na hora da sua condição espiritual para destruir e acabar com aqueles que estão na frente da obra ou fazendo a vontade de Deus. Cada um dos senhores que estão aqui atrás de mim, cada um dos senhores que estão aqui à minha frente, a minha retaguarda, tem suas pelejas espirituais. E quando eu olho para o texto sagrado, nós vamos encontrar uma história que denota um sentimento de que há uma guerra, mas porém há um guerreiro que peleja por aqueles que ele ama. Quando olhamos para o texto sagrado de Lucas, nós vamos encontrar Lucas, ele vai abordar aqui nesse texto aos leitores que Cristo, ele vai fazer um translado, ele vai se locomover de um lugar para o outro, porque ele tem um propósito. Os irmãos sabem dessa história. Jesus está do outro lado do mar da Galileia, e Jesus então convida os seus discípulos a passar para o outro lado do mar, ir à terra dos Gadarenos. E quando Jesus faz esse convite, ele chama o seu colégio apostólico, que ainda não era apóstolos, mas discípulos, aprendendo como se deve fazer a obra do
Senhor. Não eram apóstolos graduados, nenhum deles ainda tinha experimentado orar e o milagre acontecer através da sua vida. Eram aprendizes, homens que estavam ali para aprender com Jesus. Entre eles havia homens que eram simples, simplórios demais, homens como Pedro. Porém, entre eles havia homens que tinham um conhecimento mais elevado, como Nicodemos e tantos outros que estavam ali acompanhando o mestre da Galileia. E o que chama aqui a minha atenção é que Jesus, ele então chama os seus discípulos para atravessar, para ir àquele lugar. E diz o texto que então Jesus navegaram para a terra dos Gadarenos. Quando eu olho a expressão e eles navegaram, eu entendo que Cristo, ele agora está com a missão. E qual é a missão? Ir aonde está um homem acorrentado que precisava de libertação. Segundo lugar, Cristo, ele vai aonde está o pecador. Terceiro lugar, denota uma expressão de que Cristo vai aonde alguém está necessitando do seu socorro. Em quarto lugar, eu percebo que Cristo, ele vai para desfazer as obras de Satanás na vida de pessoas. Olhando para essas quatro verdades, eu entendo que esta noite Cristo também já veio há 2023 anos atrás, morreu e ressuscitou no terceiro dia, e ele te deu o direito de dizer: eu sou mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Cristo navegou dentre os mais excelentes, saindo das mansões celestiais, abandonando o posto de filho de Deus para encarnar em um homem, ser açoitado, morto, perseguido, cuspido, humilhado, rejeitado e por fim morto. Por causa de quê? Por causa de mim, por causa de vocês que estão aqui esta noite. Quando eu olho para o texto, eu observo que o autor diz: e navegaram para a terra dos Gadarenos. Eu estava observando esta expressão, terra dos Gadarenos, e era uma região que era gentílica, que ficava ao sudeste do mar da Galileia, fazia parte da Decápolis, e essas eram cidades conhecidas como cidades gregas, que não pertenciam a um país, eram cidades autônomas. Embora os judeus não tivessem o costume de criar porcos, porque a lei proibia que um judeu comesse carne de porco. Então você vai entender que aquela cidade não era uma cidade habitada por judeus que guardavam os mandamentos do Senhor. Não, era uma cidade grega que adorava deuses estranhos. Era uma cidade grega que construía altares para Satanás. Um dos historiadores da Bíblia vai mostrar que essa cidade era um lugar onde os altares eram erguidos a um deus Osíris, a outro deus chamado Atarete, os deuses que se manifestavam para dominar as gerações que estavam por vir. Você vai perceber que quando Jesus vai para aquele lugar, Jesus enfrenta uma borrasca terrível, uma grande tempestade se levanta, e os irmãos percebem que a tempestade que se levanta antes de Jesus chegar deste outro lado do mar da Galileia, não era uma tempestade causada pelos efeitos da natureza, não era porque as montanhas de Golã ficavam acima da altitude do mar e aquelas águas entraram em contato com as águas frias que desciam por causa do derretimento do gelo que havia nas montanhas dos carvalhos, e ali se tocavam na água quente e havia um choque térmico, como alguns historiadores dizem. Não, esta linha teológica pode até estar certa, mas se você observar o texto, quando Jesus chega e ele vai atravessar, a tempestade se levanta,
O vento era tão grande e o mar se levantou e as ondas cobriam aquela embarcação. Se os irmãos perceberem, os discípulos temeram, tiveram medo. E a Bíblia vai dizer que os discípulos que estavam ali, muitos deles eram pescadores. Então significa que eles não eram marinheiros de primeira viagem, eram homens acostumados com o mar, com a pescaria. Sabia que existia muitas das vezes as ondas que vinham por causa desse fenômeno das montanhas de Golã. Havia sim aquelas ondas tempestuosas, porém o que eles viram nunca o tinham visto e nem experimentado. Era tão horrorizante a coisa que eles tiveram medo que o barco afundasse, medo de morrer, medo de ficarem ali à deriva. E diz o texto no capítulo 8, versículo 23 de Mateus, que Jesus então ele se levanta, e quando Jesus se levanta, ele fala à tempestade, ele diz: aquieta-te mar, acalma-te vento. Se eu olhasse aqui para o texto sagrado e eu dissesse: olha, o vento era a permissão de Deus para provar os discípulos, eu estaria cometendo um erro terrível dentro de uma linha teológica. Por quê? Como pode Jesus repreender o que Deus estava fazendo? Se era um vento de Deus, Jesus não iria repreender. Por mais que ele fosse o autor da vida, por mais que ele tivesse poder sobre a natureza, ele não ia contrariar o que Deus estava fazendo. O que nós podemos entender é que do outro lado do mar, todas as legiões satânicas estavam lutando para que Jesus não chegasse naquela terra. Por quê? Porque aonde Jesus chega tem cura, aonde Jesus chega tem libertação, aonde Jesus chega tem milagre, aonde Jesus chega tem paz, aonde Jesus chega, Satanás tem que bater em retirada. Aonde ele vai, o diabo tem que bater em retirada. Ele chegou aqui esta noite, está indo na casa de algumas pessoas aqui esta noite. Toda a obra do diabo que foi feita contra a sua casa hoje mesmo vai cair por terra. E se eu fosse você, eu glorificava ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Jesus chega naquele lugar, e o texto vai nos mostrar que a terra era a terra dos gadarenos, que está de fronte ou de frente da Galileia. Perceba, amados irmãos, que quando Jesus ele chega naquela situação, Jesus vai para o meio de um povo que não conhece Deus, que não adora Deus e que não glorifica ao seu nome, ao nome do Deus Todo-Poderoso. Quando você olha para o texto, você vai ver que antes de Jesus chegar neste local, Jesus, antes de trazer libertação, ele enfrenta a tempestade. E isso acontece com todos nós. Passamos por uma grande turbulência. Antes da calmaria, sempre tem uma grande turbulência contra a sua vida. Por isso, vai dar glória a Deus agora com o que eu vou te falar. Todas as vezes, preste atenção, que você identificar que as coisas estão turbulentas, não tenha medo. Isto é sinal de que o inferno está agitado, porque tem algo bom chegando para a sua vida, tem milagre chegando para a sua vida, tem coisas poderosas chegando para a sua vida. Então, pastor, por que a coisa está apertada? Porque o inferno está agitado. Por que, pastor? Porque tem bênção de Deus chegando aí, tem milagre de Deus chegando aí para a sua vida. Então, sempre antes da calmaria vem a turbulência, e Jesus ele passa pela tempestade e ele vai enfrentar toda a tempestade. Não foi por causa de um grupo, não foi por causa de uma igreja, não foi por causa de um exército. Jesus vai passar por toda a turbulência por causa de uma pessoa. Diga comigo, uma pessoa. Diga uma pessoa. Diga na visão individual. Diga na visão individual. Eu tenho valor mais do que eu imagino para Deus.
Você é importante para Deus. Você é importante para o projeto de Deus. Deus se preocupa com você, não importa quem é você, que situação você está. Ele amou você. Deus amou você de tal maneira, a intensidade, que Ele disse: eu não posso perder esse homem nem esta mulher. Eu vou dar meu único filho para que ele seja salvo e liberto desta situação. Então você é muito importante para Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo a você. Tem uma coisa que o diabo quer que você acredite: é que Deus não ama você, é que Deus não se preocupa com você, é que Deus não escuta suas orações, é que Deus não se importa com seus problemas, é que Deus não se importa com suas dores nem com suas crises. De vez em quando você vai ouvir o diabo falar isso no seu ouvido. Deus não está aí para você, Deus não está ouvindo a tua oração, ninguém liga para você, ninguém se importa com você. É mentira de Satanás. Deus te ama e Ele tem um plano especial na sua vida. Não permita que o diabo diga que você não é ninguém, porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E aí o texto nos mostra que Jesus, ele vai até a terra dos Gadarenos, que fica de frente para a Galileia. Perceba que na exposição do texto, eles navegaram até lá. Cristo foi até aquele homem pecador. Se você observar algumas verdades importantes desse texto, você vai perceber que aquele homem, que era para aquela cidade um problema, aquele homem era para aquela cidade talvez uma maldição na visão deles. Para muitos daquela cidade, se aquele homem morresse, seria um alívio. Para muitos daquela cidade, se aquele homem morresse, seria um fardo tirado de sobre aquela cidade. Aquele homem era o terror daquela cidade. As pessoas tinham medo daquele homem. Imagine quando aquele homem saía, todos ficavam apavorados, porque ele era tomado por uma força que o homem natural não compreendia que força era aquela. Porém, este era o homem que estava no coração de Deus, na agenda de Deus, nos planos de Deus, no propósito de Deus e na missão de Jesus Cristo. É um homem que não estava no plano dos homens, nos planos dos homens, mas estava nos planos de Deus. Você pode não estar nos planos do pastor, você pode não estar nos planos do pastor presidente, do pastor setorial, você pode não estar nos planos dos líderes da igreja, mas você está no projeto de Deus e nos planos de Deus. E na hora que Deus quiser fazer na sua vida, não tem pastor, não tem homem, não tem presidente, não tem ninguém que impeça o agir de Deus na sua vida. O que Deus quer que você entenda é que Deus se preocupa com você. Deus se importa com você. Você é importante para Deus. Depois nós vamos perceber que Jesus desembarcou naquela cidade. O texto diz: e quando desceu para a terra, Jesus desembarcou naquela cidade. Para desespero de Satanás, a caravana do milagre chega naquela cidade. Para desespero de Satanás, a caravana da salvação chega naquela cidade. Para desespero do diabo, a caravana da vitória chega naquela cidade. Para desespero do diabo, está chegando aquele que vai acabar com o reinado do diabo na vida daquele homem e na vida daquela cidade. Está chegando alguém que vai tirar Satanás do trono. Levante as suas mãos. O Senhor mandou liberar essa palavra para você. Levante a mão. Por esses dias, a partir de hoje, o trono que reinava contra uma área da sua vida está falindo hoje à noite aqui nesse lugar. O trono que reinava sobre a sua casa, sobre filhos, finanças, famílias, vida pessoal, saúde física, vida profissional, esse trono satânico está sendo quebrado hoje à noite nesse culto de libertação. E se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque esse Deus é poderoso para desfazer as obras do diabo. Jesus desembarcou, Cristo chegou. Aonde está o problema?
Jesus chegou no foco da situação. Aonde está o problema? Jesus desembarca para resolver aquela situação. O texto vai dizer que desde muito tempo, Lucas relata que o sofrimento é contínuo, de longa data e sem previsão para acabar. Olha o texto, versículo 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso. Desde quando? Desde quando? Desde quando? O problema era longo. A situação perdurava desde muito tempo. Era um sofrimento contínuo, de longa data, e sem previsão para acabar. Vou abrir um parênteses aqui esta noite e dizer para os irmãos que às vezes existem situações que elas parecem que nunca vão acabar. Existem sofrimentos na nossa vida que parece que aquilo nunca vai passar. A sensação que temos é que nós vamos morrer e aquilo não vai acabar. Mas eu quero dizer para você que não existe isso. O seu sofrimento tem início, meio e fim. E como ministro do Evangelho, eu profetizo esta noite: o fim desse sofrimento na sua vida. Está chegando um novo tempo. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus e tomava posse desta palavra. O sofrimento era longo. Não tinha prazo de validade segundo a ótica humana. Mas Deus já tinha agendado para Jesus passar em Gadara. Aquela cidade já estava na agenda de Deus. Aquele homem já estava nos planos de Deus. Já era um tempo determinado por Deus. Até que Satanás, você reinou na vida desse homem, mas no dia tal, do mês tal, na hora tal, eu estou mandando uma caravana de libertação aí nesta cidade e o seu reinado vai acabar. O diabo sabia que o tempo dele acabou na vida daquele homem. Eles, olha, vem até Jesus, estava possesso de demônios, e eu estava observando o texto que nós lemos. Diz que ele estava possesso de demônios. O verbo possesso, ou o verbo possuir no grego, significa o sentido de utilizar alguém, controlar alguém, toma posse da mente de alguém. Refere-se a alarme, agitação, emoção por um período. Possesso significa estar sob controle de uma força maior. Quantas pessoas estão numa situação que elas até querem sair delas, mas não conseguem sair? Quantas pessoas estão numa situação que elas querem, elas sabem que estão erradas, elas mesmas não aceitam aquilo, mas elas não conseguem sair daquilo? Quantos relacionamentos, irmãos, que acabaram em tragédias porque se envolveram com segundas, terceiras pessoas, e elas sabiam que estavam num ato pecaminoso, mas mesmo assim se arriscaram naquilo, e o final foi o quê? Morte, assassinato, tragédia, destruição. Quantas pessoas que eu já conversei que são viciadas em bebidas e outras coisas, e elas vão lá, praticam tudo que querem praticar, e no outro dia estão dizendo: por que eu fiz isso? Muitas até dizem assim: nunca mais eu faço isso. Mas passa um dia, passa dois, passa um tempo, daqui um pouco ela encontra um amigo que gosta daquela situação, e quando ela menos espera, está envolvida de novo naquela situação. E alguém olha para aquela pessoa e fala: ó, aquela pessoa é safada, é um sem vergonha, está lá porque não tem vergonha na cara. Nem sempre é falta de vergonha, às vezes são cadeias.
São espíritos dominadores, controladores, que então conseguem arrastar as pessoas para o vício, para o adultério, para a prostituição, para a destruição moral, para o fracasso moral. E aí essas pessoas não querem, mas são escravas da situação. E como escravas de Satanás, elas são arrastadas a praticar aquilo. E você que é crente, em vez de orar, fica na cara. Tem que tomar vergonha na cara. Não faça isso não, irmão. Vá orar. Porque a chave da vitória está com você. Você sabe quem pode fazer a obra de libertação. Pare de criticar quem está caído, quem está no pecado, quem está enroscado, quem está enrolado. Vai orar. Vai orar. Porque o Deus que você serve, na hora que ele decidir lá, esse demônio vai ter que cair por terra e as cadeias vão se quebrar. Pare de falar. Nem tudo é falta de vergonha. São espíritos que aprisionam, que dominam. Eu lembro que antes de eu aceitar Jesus, eu passei uma semana atribulada na minha vida, porque eu vivia na prática que não agradava a Deus. Eu vivia em festas, em boates, em baladas da vida, e a minha vida era louca mesmo, era vida doida mesmo. Eu acho que nem o diabo queria entrar mais em mim, porque eu estava muito demoniado. E as pessoas que olhavam para mim diziam: esse aí já era, não tem mais jeito não. Falava para minha mãe, Dona Maria, não tem mais jeito para o Carlos não, acabou. Quem me conhecia naquele lugar dizia: esse daí já era. Porque eu era tão envolvido no pecado, que quem olhasse para mim, não olhasse com os olhos da fé, dizia: esse aí já era. Eu ouvi muitas vezes: final desse cara é cadeia ou vala. Mas um dia Deus mandou um crente me evangelizar, e esse crente disse: o que Deus tem para você não é vala, e nem cemitério, nem cadeia. Deus tem as nações para você pregar a sua palavra. Quando muitos até na igreja olhavam para mim e diziam: esse cara não tem jeito, Jesus estava dizendo: esse vai ser o pastor, pregador da minha palavra, eu vou libertar ele. E eu quero dizer a você que tem alguém na casa, na sua família, que está afastado, que não é crente, envolvido em situações que você olha e diz: meu Deus, ei, não se atemorize, porque quando Jesus chegar, Satanás vai ter que bater em retirada. Jesus vai entrar lá na sua casa. Você crê nisso? Você crê nisso? Levante a mão se você crê. Jesus vai entrar lá na sua casa. Jesus vai libertar o seu filho, sua filha, seu parente, seja lá quem for. Ei! Deus tem a saída e a libertação para ele, sim. Não desista. O Senhor tem poder para quebrar cadeias. Eu digo assim sempre aos irmãos: se teve jeito para mim, vai ter jeito para qualquer um. Se teve jeito para o Leandro, eu vi o testemunho, pequeno parte aqui, a sua esposa contando, que olhava para o pastor Leandro e ia dizer que hoje ele seria um pregador. Que olhava para a sua esposa e ia dizer que era uma mulher de Deus. Por isso que vem luta, vem peleja, vem levante, vem calúnia, vem o inferno, vem tudo, porque da onde Deus te tirou, só Ele poderia te tirar. Então o que nós temos que fazer é entender uma coisa: existe jeito. Quando Jesus chega, Ele faz a obra. Deus falou comigo hoje: libera a palavra para a minha igreja. Chegou o tempo de eu libertar em famílias e casas da cidade de Salvador. Vai ter filhos seus que vão ser impactados por Deus ainda este ano. Vai ter familiares seus que vão ter encontro com a glória e a graça desse Deus Todo-Poderoso. Cadeias vão ser quebradas e você vai glorificar o nome do Senhor, porque Deus está entrando lá na tua casa, lá na tua família. E eu não vim aqui para brincar de ser pastor. Eu estou desde manhã angustiado, numa peleja, numa guerra terrível. Até disse: Senhor, foi para isso que tu me chamou. E Deus disse: revista-se e levante-se, porque eu vou destruir as obras do diabo. Então, se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque Deus me chamou para isso.
sofrimento era contínuo. E estava possesso de demônios. Como eu disse, o verbo possuir no grego significa no sentido de utilizar, de controlar, de se apossar da mente. Você que é crente tem que glorificar a Deus, porque a verdade te libertou. E se ela libertou você, vai expandir sobre a sua casa, a sua família, e todos vão ver que Deus é Deus. E o versículo 27, eu já vou parar por aqui. Eu quero orar por você. E quando desceu para a terra, desceu para onde, irmãos? Para a terra. Desceu para onde? Para a terra. Isso aqui é literal. Literal. Mas se você usar uma linguagem de figura, você vai ver um paralelo, não um paradoxo, mas um paralelo com a verdade bíblica. Jesus não só desceu do barco para a terra, como desceu do céu para a terra para salvar os que estavam perdidos. Ele desceu para isso. E aí nós vamos entender que diz o texto: e quando desceu para a terra, saiu ao encontro vindo da cidade um homem. Quem foi? O que foi que aconteceu aqui? Jesus foi até a cidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas quando Jesus chega na cidade, Jesus não vai à casa do homem, até porque ele não ficava em casa. O texto diz que ele não ficava em casa. Quando ele se soltava nas correntes, ele ia para os sepulcros. Onde ficam os sepulcros? Cemitério. Tem algum cemitério aqui por perto? Era como se você morasse aqui, o cara morasse lá dentro do cemitério mais próximo que tem aqui. Era morador do cemitério, Parque Santo Antônio. Estava lá. Aí quando Jesus chega na cidade, Jesus chegou em Jacareí. O homem que estava no cemitério foi atraído. Ele não foi sozinho, ele foi atraído. Foi atraído e ele vai ao encontro do mestre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse que aquele que vinha após mim, de maneira alguma esse homem veio ao encontro. Jesus foi à cidade, mas quem veio até Jesus foi o homem. Levante a mão para receber a palavra que eu vou liberar. O Espírito de Deus que convence o homem da justiça e do juízo vai trazer aquela pessoa que você está orando aqui. Você crê nessa palavra? Se você crê, levante a mão. Não adianta você falar, reclamar, que não vai resolver nada. Mas o Espírito que está em você, que é o Espírito Santo de Deus, vai atrair aquela pessoa quebrando as correntes para perto de Jesus. E vai haver um milagre da libertação. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. E quando este homem vai ao encontro vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem roupa o homem tinha. Se apareceu um camarada nessa situação na porta da igreja, um monte morre. E se manifestar alguns demônios que eu já vi manifestar na igreja que não está preparada, o povo corre. Eu fui pregar na igreja presbiteriana, nunca esqueci disso. E quando eu cheguei lá, era um culto de domingo, o pastor me deu a palavra, eu comecei a falar sobre o tema, destronando Satanás. E o povo, tudo, ninguém dava glória, não tinha um aleluia dentro da igreja, só o eco da minha voz. E eu pregando, sentindo a unção, e os homens olhando para mim, e daqui um pouco, uma velhinha, dos 75 anos, deu um grito: desgraçado, o que é que você veio fazer aqui? Aí eu falei: é ele. Eu falei: o Senhor que repreenda Satanás. Quando ela deu um grito, irmãos, maior do que esses bancos aqui, e eu não estou inventando um milímetro do que eu vou falar, ela pegou 2 bancos e ela levantou os bancos da igreja. Quando ela levantou os bancos da igreja, eu olhei para trás, não tinha mais ninguém atrás. Os irmãos que estavam do lado, estavam tudo do outro lado. Eu ouvi uma mulher dizendo: chama o bombeiro, liga para o bombeiro. Eu falei: aqui não precisa de bombeiro, aqui existe um Deus que vai fazer a obra. Eu orei, aqueles demônios saíram e Deus libertou aquela senhora. Os bancos ficaram no lugar, mas não ficou um crente dentro da igreja.
Porque o povo está acostumado com o evangelho que só dá evangelho lá para cá e vai para lá e canta para cá, volta para lá, roda para cá, um mexerico para lá, uma fofoca para cá, uma briga para lá. No dia que o diabo aparecer, não fica um. Porque estão acostumados a ir para a igreja para contender. Não sabe que aqui é casa de Deus, aqui é casa de Carlos Cruz, aqui é casa de Deus. E tem gente que está brincando com a casa de Deus, eu estou de joelho. Senhor, tira, coloca a condição que não é para ficar, que não fique, mas faz a obra. E Deus está comigo. Eu vou colocar tudo no lugar. Se você está achando que aqui é casa da mãe de Ana, e que você vem para aqui, e vai ficar leve e trás, e vai aqui, eu vou lá na sede, entregar você para o pastor, vai lá na sede, e ele trouxe para aqui, é maior do que a sede, é maior do que qualquer um, ele trouxe para aqui, é Jesus de Nazaré, e eu vou ser o pastor que Deus mandou ser. Eu não tenho medo de diabo, eu vou ter medo de quem me perturbar. Se eu tiver que pregar, eu prego. Se eu tiver que falar, eu falo. Se eu tiver que falar e chamar, eu vou chamar. Porque eu vou aqui fazer o que Deus mandou. E Deus está falando. Eu quero posição da minha igreja. Eu quero uma igreja posicionada. Porque o inferno está lutando. Mas eu quero uma igreja que guerreie. Guerreie. Fique de pé, vamos guerrear. É guerra. O inferno está tentando dominar a sua família, a sua casa, suas finanças. Tem coisa que dinheiro não dá para nada. Ganha por um lugar, sai pelo outro, eu não sei o que eu faço. Tem coisa espiritual aí. Vai cair por terra. Tem porta aberta aí, tem porta aberta aí. O trono de Satanás está ruindo. Você dá uma glória a Deus por isso? Jesus chegou na cidade. Jesus chegou na cidade. Jesus chegou na cidade. Ajuda a pregar. Para, meu irmão, Jesus chegou hoje para entrar nessa causa que tem tirado a tua felicidade, a tua alegria. Diga, vai ter milagre aí, 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 vai ter milagre de Deus aí. Vai ter milagre de Deus aí na sua vida. Tem tronos que vão ruir nesses dias de libertação. Deus está entrando na casa de pessoas, no lar, na família. Vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres. Você sabe o que eu encontrei quando eu cheguei aqui? Primeiro dia que eu vim assumir a igreja, Deus me deu uma visão para um pastor. E o pastor me chamou depois do culto e disse: Pastor Carlos, cada rei tem um jeito de trabalhar. Cada pastor tem um tempo. O tempo do servo de Deus aqui, pastor Joel, acabou. Agora é o seu tempo. E Deus me mostrou que no seu tempo você vai ter que desenterrar. Eu vi uma vaca com a cabeça atolada até o pescoço aqui em cima do altar. Só as patas estavam de fora. E eu disse: e o que é isso? Ele disse: é um trono antigo. Entre no propósito com Deus, que Deus vai espancar Satanás na vida de muita gente. Você vai passar uma guerra. E eu, na primeira semana, eu comecei a passar toda a guerra que foi falada para mim. E aí Deus falou comigo: combata o pecado, prega a verdade, não alise, fale da verdade, porque eu vou passar uma peneira. Aí eu estou aqui dizendo isso, Deus falando comigo: Senhor, é tu mesmo? Daqui um pouco sobe a irmã Estela, esposa do diácono Daniel. Eu estava aqui, foi no congresso de jovem, ninguém escutou, só eu que escutei. Ela veio no meu ouvido e o Senhor usou a boca dela e disse: eu vou passar a peneira. Pregue o que Deus colocou no seu coração. Ouvi o que Deus falou e estou falando. Eu entendi qual era a peneira. O tanto de gente que tem vindo até nós para conversar, pedir orientação, confessar o pecado,
não são poucos. Porém, eu estou vendo Deus restaurar pessoas, abençoar pessoas, abrir porta para pessoas e o nome dele sendo glorificado. Agora, pastor, e os tronos? Os tronos são antigos, começaram a ruir. São 8 tronos, já caiu 5, falta 3. Os 3 vão cair na oração, porque o dono da obra está falando que vai derrubar tudo aquilo que estava fora do lugar. Pastor, mas por que você está falando isso? Não, porque o outro pastor não fazia, é o homem de Deus que fazia assim. Porém, cada líder, Deus trabalha de um jeito. E Deus manda dizer para você esta noite: coloque a casa em ordem, porque os tronos vão ruir lá dentro da sua casa. Amém? As correntes estão se quebrando. Vai ter vida aí na sua vida, vai ter vitória, vai ter restauração, vai ter bênção de Deus. Olha para o teu irmão, só a última vez que eu vou te pedir isso. Diga assim para ele: não ceda à pressão do diabo, porque quer te parar. Fica na posição, porque o que está vindo por aí é muito grande para você. Você crê nisso? Estenda as mãos aqui na frente. Vamos descer aqui, os obreiros. Colocou seu nome aqui? Nós vamos orar pela caixa. Zé Paulo, dá essa caixa para o Leandro orar. Vocês colocam as mãos sobre as fotos que estão aí, vocês dois. E vai adorando a ele, vai adorando. Vai adorando, porque tem glória de Deus aqui. E aonde Deus está, Satanás não fica. Senhor, toma nas tuas mãos a tua igreja. Senhor, quebra todas as cadeias do inferno nesta noite. Repreenda toda obra do diabo, todo poder maligno, toda obra de Satanás. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nessa hora, visita os teus filhos que estão nessa campanha, que vieram buscar libertação, que vieram buscar cura dos seus parentes, que vieram buscar bênção para o seu lar. Quebra agora toda obra do diabo, toda obra maligna, toda obra satânica, toda obra feita contra eles. Vai quebrando agora, vai quebrando agora, vai desfazendo agora, em nome de Jesus Cristo. Ao estiver crente de mãos erguidas seguida, toca nele agora. Visita o filho que está longe, visita a filha que está longe, visita a casa, visita o marido, visita a esposa, visita, quebra agora toda obra de diabo, desfaça agora toda obra de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Vai por terra, toda doença, câncer, desapareça, doença no sangue, doença nos ossos, doença no corpo, em nome de Jesus. Sai agora, sai agora, sai agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra as cadeias, liberta, salva e dá vitória ao teu povo nesta noite. E quem crê, diga glória.